Bom dia, meus amores, sejam bem-vindos ao Fio de Ariadne. Hoje a gente vai falar sobre consentimento com a Alessandra Bier, que é uma super especialista no tema. E o nome do nosso episódio é Consentimento não é o que você pensa que é. Então, vem com a gente aprender como pedir os seus desejos, identificar os seus limites e entender, será que a gente sabe mesmo pedir, reconhecer e identificar aquilo que a gente quer? Bom, bem-vinda! Que bom ter você aqui. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho o que é consentimento e qual é a sua jornada com consentimento, Alê? Obrigada pelo convite, primeiro, Vicky. Vamos falar então um pouco sobre consentimento. A minha jornada com esse tema, ela é engraçado, porque eu sinto que eu já estava numa pesquisa com isso na minha vida, e daí a gente vai. Tem um ditado, acho que ele é indiano, que fala quando o aluno está pronto, o mestre aparecerá, né? Então eu Uhum. já estava buscando formas de aprender a dizer não. Dizer não para mim era muito difícil. E daí, nesse caminho e curando aquela boa menina que tem que cuidar das pessoas, que tem que agradar, né, que tem que fazer a vontade dos outros, se colocar em segundo lugar. Em 2022, eu fui pela primeira vez para o Sexibility, que é um festival de sexualidade consciente, e conheci o consentimento como uma ferramenta relacional, né? Na época eu conheci através do Matthias Schwentek, que é o cara que carrega o consentimento somático, só que ele aprendeu sobre consentimento com uma mulher estadunidense chamada Betty Martin, e depois de ter estudado, de ter me relacionado com ele, eu fui estudar a Roda do Consentimento, da Betty Martin, e me formei ano passado, e faz desde então, desde 2022, que eu trabalho com isso. Eu facilito em eventos, em festivais, no Brasil e fora do Brasil. Eu faço workshops e estou desenvolvendo um curso online. Que legal! Eu queria que a gente começasse falando um pouquinho o que é o consentimento como uma ferramenta relacional. O que isso significa? Sim. Normalmente, eu até brinco que é difícil, é muito difícil fazer marketing dos meus eventos, de promover os meus eventos, porque consentimento é uma palavra que já carrega um significado no mundo, né? Uhum. Então eu vejo que normalmente o consentimento aparece no mundo que a gente vive em duas situações. A primeira é quando você vai, por exemplo, fazer um procedimento no dentista ou num outro médico, um procedimento estético, e eles te dão um termo e você tem que assinar uma autorização em que você está dando permissão para de repente seu dentista fazer um buraco no seu dente, né? Então existe essa forma que o consentimento aparece, né? Um termo de consentimento, na verdade você está dando permissão, você entende o que vai acontecer ali e você consentiu. A outra forma que eu vejo que essa palavra mais aparece no mundo é normalmente um homem hétero cis tá agindo de Uhum. maneira inapropriada, né? Movimento Me Too, alguma coisa tá rolando dentro do Big Brother, né? Esse tipo de coisa. E normalmente é um comportamento atrelado a alguma questão sexual. É um abuso, é um assédio, é um estupro, certo? E Uhum. nesse trabalho, nessa ferramenta que a Betty Martin desenvolveu, eu falo que é uma ferramenta relacional, porque muita gente chega, principalmente por estar ali no Sexibility, né, por ter workshop disso no Festival de Sexualidade, muita gente chega achando que é sobre sexualidade. E a Betty Martin, ela vai falar, isso não é sobre sexualidade, isso não é sobre toque, ainda que a gente use no workshop alguns exercícios com toque, para você somatizar a ferramenta, ou seja, você tornar ela presente no seu corpo. Eu falo que quando o seu corpo entende, é mais fácil da sua cabeça entender também. Claro. Mas o que realmente é a ferramenta é sobre você entender o que você quer. E daí, através desse processo, você entende mais, inclusive, quem você é. Então, consentimento, por exemplo, a palavra vem do latim consentire. Consentire é sentir juntos. Então, o que eu preciso, por exemplo, para sentir aqui com você, Vitória? Né? Eu preciso minimamente saber o que eu quero. Eu preciso saber o que você quer. Eu preciso saber o que eu tô disposta. Estar disposta é diferente de querer. Isso é uma coisa que ninguém Uhum. ensina a gente.
eu preciso saber quais são os seus limites, quais são os meus limites, o que eu não tô nem um pouco disposta, o que é um limite mais rígido, o que é um limite mais flexível. Então, hoje em dia, existe uma conversa maior sobre limites, por exemplo, que eu acho maravilhosa. Ainda assim, por falta de repertório, por falta de ferramenta, por falta de algo para explicar e ajustar, ainda é difícil das pessoas entenderem. E muitas vezes eu vejo as pessoas falando de relacionamentos onde preferências são tratadas como limites. Isso é uma Como preferência, não é um assim, limite. Ale? Então, Dá por um exemplo, exemplo. na verdade, tem duas questões que eu acho bem curiosa, vou trazer com relação a relacionamentos, né? Hoje em Tá. dia a gente já tá vivendo uma realidade que eu sou muito grata, onde as pessoas estão comunicando mais, ou tentando. Quem tá interessado, às vezes vai fazer um curso de CNV e aprende a comunicar melhor, porque a gente, linguagem permeia tudo e a gente se comunica muito Uhum, mal, né? No meu uhum, podcast tem um episódio que a gente fala que amor é linguagem, e mesmo quando a gente fala o mesmo idioma, a gente não tá falando a mesma linguagem. uhum, Então, né, por exemplo, na CNV, ela vai ensinar você a falar sobre a sua experiência e sobre fatos, em vez de projetar aquilo na outra pessoa. E no uhum. consentimento tem muito disso, mas tem disso de uma maneira que pra mim é mais simples. Quando eu coloquei o pezinho na CNV, eu achei que tinha muita formulazinha. Isso me travava Tá. nas minhas relações. E daí, por exemplo, no você me perguntou como assim com relação aos limites, né? Uma coisa que eu vejo bastante é pessoas em relacionamento, elas acham que limite é sobre você falar o que a outra pessoa pode fazer. Ah, ok. Tá. Então, por exemplo, limites não é sobre o que a outra pessoa pode fazer. Você só, você só tem limites com relação a você. Claro. Então, por exemplo, até meu parceiro no Revolucionários falou no Amor e Afeto de que na relação dele, eles têm vários limites na relação. E eu tava falando, dentro do consentimento, o que você tem dentro da sua relação são acordos, Uhum, não são limites. Dentro da relação, você chega com o que você quer, a outra pessoa chega com o que ela quer, vocês vão entender o que vocês estão dispostos, o que cada pessoa tem como limite, e vocês formulam um acordo. Acordo criado entre duas pessoas não é um limite para dentro do consentimento. faz todo sentido, né. Os limites é o que então, só para ver se eu entendi. Os limites é o que eu tô disposta ou não, o que eu topo ou não, e aí a gente pode pensar em limites rígidos ou em limites mais fluidos. Então é muito Isso, mais sobre mim. isso. E na verdade, o limite, uma maneira que eu gosto de definir limite, que foge até da roda, mas que eu acho muito boa, é limites é como eu posso te amar e me amar ao mesmo tempo. Tá, legal. Então, o limite, ele vai dar borda, né? Em inglês, dentro da roda do consentimento, a Betty faz a distinção entre o que ela chama de limites e fronteiras. Tá. Que pra gente é limits and boundaries em inglês. Pra gente, a gente não usa fronteiras da mesma forma que eles usam, né? O Uhum, boundaries. E daí, pra Betty Martin, o boundaries são limites que eles não são mudáveis. Ela traz limites como aquilo que te separa do outro, por exemplo. Então, um limite que você tem é o seu corpo físico. uhum, Mas visualmente fica mais fácil você entender, né? Que aqui acabou, de alguma forma, a Alessandra. E começou uhum, a mesa, a tela. E os limites que ela traz são, eles mudam de acordo com a pessoa, ele muda de acordo com o seu dia, ele muda de acordo. Então é algo que você tá ali checando. Então pode ser que, por exemplo, com uma pessoa que eu tenho muita intimidade, eu tenho um limite muito mais expansivo, uhum. né? Então, por exemplo, eu tenho amiga que tem permissão para tocar meu corpo, que eu chamo de consentimento holístico. Porque se você trabalha com consentimento, eu sou uma pessoa super do toque, às vezes as pessoas começam a ficar com um pouco de receio, né, de ser não consensual, de invadir o limite. E daí eu, depois de criar uma intimidade com as pessoas, às vezes eu falo para as pessoas, você tem consentimento holístico. Isso significa que você pode tocar o meu corpo de qualquer forma, a qualquer momento, e eu sou responsável por falar o meu limite. Uhum, Então tem amiga minha, por exemplo, que pode chegar pegando na minha bunda. Não é para todo mundo. E não é para todo dia. Pode ser que ela vai fazer isso um dia e eu vou falar, cara, não. Mas aí eu só verbalizo o meu não. Eu não faço toda uma questão ao redor disso, principalmente porque era algo que eu já tinha concedido antes. Só que isso é um consentimento holístico. Eu falo para as pessoas não saírem dando consentimento holístico para as pessoas, porque a maioria das pessoas não sabem dizer não.
É que aí a gente precisa de pessoas já num nível de consciência um pouco mais elevado em relação a isso, para a gente poder se sentir confortável de falar esse não e também receber esse não, né? E aí a gente vai ter esses dois lados. A Natália fez um post outro dia e ela falou uma coisa muito legal, que era que consentimento tem que vir de um lugar também onde eu não me sinto pressionada, coagida, influenciada, onde o meu não vai ser tão bem recebido quanto o meu sim. A gente poderia pensar isso? Sim, uma das coisas que eu gosto de falar no meu trabalho, tem uma frase da Mary Martin que ela fala: consentimento se inicia com autonomia de vontade. E daí tem um Tá. workshop que eu começo falando isso e em seguida eu falo: consentimento se inicia com autonomia de vontade, mas nós não somos tão livres quanto pensamos que somos. Tá. Então, quando você fala, por exemplo, é importante eu saber que o meu não vai ser tão bem recebido quanto o meu sim, né? Que eu sou livre para dar esse não, que eu não vou me sentir pressionada. Eu entendo que você tá falando de um básico, só que a gente tem que falar sobre talvez um guarda-chuva maior que engloba essa questão, que é assim: eu nasci numa sociedade que é um patriarcado. Uhum. Eu, no corpo de uma mulher, eu nunca vou saber o quanto isso influencia a minha vida, o quanto isso me pressiona a ser Claro. mãe, a ser boazinha, a ser a cuidadora, a ser responsável pelos trabalhos domésticos, né? Eu nasci num mundo que ele é um capitalismo. Eu nunca vou saber verdadeiramente o que é a definição de sucesso através da régua só da Alessandra. Claro. Então, uma das coisas que a gente faz nesse trabalho também é olhar para as formas pelas quais a gente não é tão livre assim nas nossas escolhas e dentro disso gerar uma escolha, gerar uma sensação, uma ideia mínima de liberdade. E dentro disso, nas relações mais interpessoais próximas, essa questão de como que a gente faz para saber que o meu sim ele pode ser aceito tão bem quanto o meu não também quanto o meu sim. O que é esse se sentir pressionada, né? É engraçado, por exemplo, trazendo um caso de família, né? Um caso próximo a mim. O meu pai, eu cresci no Mato Grosso, o meu pai tem fazenda, meu irmão hoje cuida da fazenda, e ele teve duas filhas meninas, fofas, maravilhosas, as minha cara, o amor da minha vida. Uma tem 4 anos e a outra tem 7. E desde que elas são pequenininhas, desde os 2 anos, ele coloca elas em cima do cavalo e ele leva elas para o meio do pasto. E tem um lugar disso que é o trabalho dele é um dos grandes amores da vida dele e ele quer compartilhar isso com elas. Mas tem um lugar nisso que ele espera que uma delas escolha o caminho dele. Hum. Ele nunca vai falar isso diretamente para elas, provavelmente. Mas existe esse desejo, existe essa intenção. E elas percebem que elas ficam mais próximas do pai quando elas escolhem estar mais próximas da fazenda. E ela tem 4 e 7 anos. Então é óbvio que isso é um lugar mais profundo. Não dá pra gente endereçar no workshop de 2 dias. Por isso Sim. que, né, a gente pega várias ferramentas, a gente faz uma terapia, às vezes a gente toma ayahuasca, a gente vai tentando. Mas é isso, a questão de ser bem recebido também acontece que a gente vive num mundo onde coisas são esperadas da gente, né? Como eu disse, principalmente se Uhum. você foi socializada como mulher. E daí você dizer não, muitas vezes é desagradar. Eu falo que quando eu monto o workshop de consentimento, eu faço as escolhas dentro do workshop serem o que a gente fala. É difícil, não tem uma tradução para isso em português. Opt-in no Uhum. lugar de opt-out. Então, o que isso significa? Eu lanço uma proposta, eu descrevo o que vai ser feito antes de falar, antes do exercício começar. Então, sei lá, se você já foi, pessoas que estão assistindo que já foram para workshop, muitas vezes o facilitador fala: agora a gente vai fazer um exercício, encontra um par. E você tá assim: eu não sei o que vai ser feito. Eu não sei se eu quero fazer. Eu não sei com quem eu quero fazer. Eu não sei se vai envolver toque. Eu não sei se eu quero tocar uma pessoa. Eu não sei se eu quero uma pessoa me toque. Mas eu tenho que encontrar um par. Como assim? Uhum. E daí, como a gente é doutrinado desde muito cedo a ser rebanho, né? A gente vai pra escola, e na escola a gente é ensinado o que a gente pode fazer, a gente levanta a mão se a gente precisar fazer xixi no banheiro. Tudo isso funciona como uma espécie de programação, principalmente quando você está num ambiente com outras pessoas e está todo mundo fazendo. A chance de você fazer algo que você não queria fazer
E daí entrar numa situação de autoabuso é muito grande. Uhum. Normalmente tem muito abuso no mundo. Abuso que é feito, eu ia falar perpetrated, né? Que tem ali um agente causador daquele abuso. Mas eu Uhum. também sinto que muito do abuso que acontece no mundo, ele se inicia com autoabuso. Com certeza. É, com certeza. Você falou uma coisa muito legal que eu quero retomar, que é essa questão da gente sair desse mundo idealizado, né? Então, que o meu sim vai ser sempre tão respeitado quanto o meu não. Isso seria muito legal se a gente conseguisse realmente, em algum momento, entrar nesse lugar, que eu concordo que pode ser um pouco idealizado. Mas eu gostei do que você trouxe, da gente não esquecer que existem sim forças, tanto conscientes quanto inconscientes, que acabam direcionando tanto o nosso sim como o nosso não, quanto o nosso querer. E os nossos desejos, muitas vezes, eles são conflituosos, né? Muitas vezes Uhum. a gente quer coisas que depois a gente não quer, ou não queria querer, mas quer. Então, eu achei bem legal a gente tirar desse lugar idealizado e trazer para esse lugar um pouco mais concreto. Até porque acho que isso vai ajudar a gente a entender um pouco essa questão do autoabuso. Como Sim. você lidaria com isso? Com essa questão de que, ok, então pode ser, igual no exemplo que você deu, que a gente se sinta muito mais próxima, né? Suas sobrinhas, por exemplo, se sentem muito mais próximas do pai quando elas estão lá. Como olhar para tudo isso e se entender dentro do que é meu, o que é do outro, o que é social? É óbvio que isso é inviável de ser feito 100%, mas existe algum caminho, alguma pista? Sim, eu acho que existe. Eu acho que assim, a minha trajetória de vida já faz um tempo, eu tomei isso como. Eu brinco que eu peguei, em algum momento eu me conectei com o autoconhecimento que virou tipo café da manhã, almoço e janta. Eu acho que não Tá. precisa ser assim pra todo mundo, acho que nem todo mundo tá interessado a viver disso. A minha irmã uma vez falou pra mim, cara, eu acho muito corajosa as escolhas que você fez. Eu me distanciei muito de um caminho já pré-determinado, traçado. Eu escolhi uma vida, eu mudei essa escolha algumas vezes. Mas ela fala que parece que eu resolvi que eu queria resolver todos os karmas dessa vida. Ela acha que é um pouco demais. Então não é todo mundo que vai fazer isso. Mas eu acho que assim, o começo é esse lugar do autoconhecimento. E você pode ir para diferentes caminhos, né? Você pode fazer uma terapia, você pode fazer uma cerimônia com uma planta medicinal, mas tem um começo e entender que o começo não é o fim, né? Então tem gente que começa e fala, nossa, né, terapia em Uhum. dia, tá check. E tem coisas que, assim, cara, a terapia, ela não vai resolver questões sistêmicas estruturais. Você não resolve Uhum. racismo em terapia, você não resolve machismo em terapia. Claro. Então, tem esse lugar também de como você integra tudo que você está aprendendo e vive isso na sua vida. Quantas pessoas já foram para retiro e depois volta para a vida real, volta para Matrix e percebe a dificuldade que é integrar isso e viver uma vida onde o que você pensa e o que você fala, a forma como você age estão alinhadas, principalmente dentro das suas relações. Então, para mim, tem sido muito esse lugar de ir adquirindo ferramentas. Em essência, todas as ferramentas, para mim, elas são as ferramentas de autorreflexão. Então, né, meditação, journaling, eu escrevo muito, terapia. Mas relacionamento é uma ferramenta de autorreflexão também. Então, o consentimento, ao mesmo tempo que ele é uma ferramenta relacional, como eu me relaciono com você, a gente está, em primeiro lugar, sempre se relacionando com nós mesmos. Então, você falou, muitas vezes até a gente quer uma coisa, mas não quer. Então, tem um processo que eu faço no workshop, vou fazer agora no Revolucionários no final do mês, que é você se reconhecer como uma nação. Você, Victoria, não é uma pessoa. Você é várias pessoas. E às vezes Uhum. as pessoas querem coisas diferentes dentro de você. Então, às vezes, você tá aqui com seu coração aberto, querendo ver um grande amor, uma grande paixão, mas, tipo, sua cabeça tá cheia de medo, cheia de insegurança, você tá menstruada, se sentindo inchada ou não bonita, e daí tá, tipo, toda essa galera falando ao mesmo tempo. Em algum momento, a gente tem que escolher quem a gente vai ouvir, como que a gente vai fazer um processo democrático, que a gente escuta todo mundo, mas alguma decisão vai desagradar alguém dentro da gente e a gente vai bancar. E essa pessoa vai falar, não era o que eu queria, mas eu estou disposta, né? Acho que é importante eu falar, porque eu tô falando isso, as pessoas não vão entender do que eu tô falando, né? No consentimento, a gente fala que assim, quando é sobre mim, o que eu quero é o meu desejo. O que eu tenho que verbalizar é o meu desejo. Se eu tô aqui
querendo algo que está relacionado a você, a única forma íntegra de eu conseguir isso é fazendo um pedido. E daí o que eu falei, é muito difícil fazer marketing do meu trabalho, porque eu coloco lá, você vai aprender a fazer pedidos. E as pessoas ficam assim, pra que eu preciso disso? Eu não sei fazer pedido? E daí aquela coisa, tipo, vem, e daí a galera quando vai embora fica assim, caramba, agora eu entendi. Aí a pessoa vai falar do meu trabalho, tinha uma pessoa que é da mesmo poder hierárquico que eu dentro da empresa, chegou me passando demanda, eu virei pra ela sem nem pensar e fiz, isso é um pedido? E a pessoa ficou, né? Porque a verdade é que a gente não pede, né? A gente não pede pelas coisas na vida. Às vezes, se a galera começa a ir pro lado mais holístico, começa a pedir pro universo, pra manifestar. Pedir pro universo é o quê? Pra uma pessoa, Deus me livre. Então é isso, normalmente a gente manipula, a gente dá dica, a gente faz pelo outro esperando receber de volta. E nada disso realmente funciona, porque a gente vive se frustrando nos relacionamentos, né? Então, se eu tenho um desejo e esse momento é sobre mim, eu quero me colocar em primeiro lugar, eu verbalizo o meu desejo através de um pedido. Né? Você pode ir comigo na festa no churrasco da empresa, que na real nem eu tava muito afim, então eu queria muito alguém que eu gosto para me dar um apoio emocional nesse evento, eu não queria ir sozinha. E daí, quando não é sobre mim, o que eu tenho que checar comigo, muitas vezes, é se eu tô disposta. Né? A gente tem eu falo que é a doença do amor romântico, que a gente fica naquele lugar tipo, eu só quero se você quiser também. E a gente não pode querer pelo outro. Os seus desejos são seus. Que autonomia você tem, que individualidade você tem de ser quem você é. Se eu quero o que você queira, é exatamente o que eu quero. Né? A gente acha que os relacionamentos seriam perfeitos se as pessoas fizessem tudo o que eu quero, desejassem o que eu desejo e pensassem como eu penso. Isso é muito narcísico. A gente quer se relacionar com nós mesmos e a gente deixa de aprender. Né? O mundo vira uma coisa cinza. Todo mundo gosta da mesma cor, faz a mesma coisa. E esse lugar de checar o que você está disposto é muito o que a Betty Martin fala, uma frase que eu adoro, é o que eu estou disposto a dar de coração cheio. Se eu estou disposto, se eu fiz essa checagem comigo mesma e eu escolhi te dar algo, ou fazer algo por você, ou fazer algo com você, que é o seu desejo, se é uma escolha, eu não posso me ressentir disso depois. Eu não vou estar aqui com uma prancheta, colocando aquele dia eu fui no churrasco chato para poder um dia cobrar que a pessoa vá comigo no churrasco chato. E tá tudo bem você ter condições para fazer algo. Mas se você não verbaliza essas condições, como é que a pessoa vai dizer que ela aceita ou não? Aí eu falo, eu tô disposta, mas para mim é importante que você venha me buscar. E daí, de repente, você me fala, cara, é super longe a sua casa, eu vou demorar muito para ir e voltar. Eu tô bem de você não ir. E de repente você pede pra outra pessoa. Mas a gente fica nesse lugar e é tão louco, porque às vezes a gente fica num lugar de tipo, a gente não consegue dizer não. E a gente fica esperando a outra pessoa dizer não. Tipo, sei lá, você marcou de jantar com uma pessoa, aí chegou no dia você não tá afim. Você trabalhou muito, você tá cansado, sei lá. E daí você não quer cancelar. Aí você fica torcendo pra outra pessoa cancelar. Tem gente, que loucura é essa? Você gostaria de sair pra jantar com uma pessoa que não tá afim de sair pra jantar com você? Total, eu sempre falo isso, né? É essa coisa do. Isso que você falou, bom, vou retomar um pouco só para poder formular essa ideia. Eu acho muito interessante, primeiro, essa coisa da gente, é o que eu chamo do conselho interno, né? Então, eu fecho o olho, todas as partes de mim, agora a gente vai ter que conversar e entender quem quer, quem não quer, para onde a gente vai. E aí, isso que você disse do que a gente quer e o que a gente está disposto é muito maravilhoso também, porque serve tanto para a gente quanto para o outro. Eu vou falar um pouco de mim agora, mas eu sou uma pessoa que eu não tenho essa dificuldade em falar para o outro, putz, não tô afim. Justamente por esse motivo que você trouxe. Eu não quero alguém que não queira estar comigo, eu não. E eu fico bem sozinha, eu não tenho muito essa questão da dependência emocional, então eu prefiro que seja honesto. Vem se você quiser muito, se for ser legal, ou se eu precisar e você estiver disposto. Concordo, acho que é os dois polos. Então, se eu tô doente, por exemplo, talvez você não queira vir cuidar de mim ao invés de ir para a festa que você tinha marcado, mas porque você me ama muito, você pode estar disposto a abrir mão disso e vir. Isso eu acho ótimo. Ao mesmo tempo,
que a minha dificuldade seria falar não para mim mesma. Então, se eu quero muito uma coisa e eu percebo que talvez esse desejo não seja tão bom para mim, ou seja um desejo mais autodestrutivo, talvez eu entre num lugar de muita dificuldade de falar não para mim. E aí, isso que você fala também serve mesmo para nossa relação com a gente mesmo. Então, quando eu olho para mim e penso, ok, é o que eu quero, mas é o que eu estou disposta? Porque são coisas diferentes. Eu posso querer muito, mas eu estou disposta, sei lá, a pagar o preço que vai vir com essa escolha? Eu estou disposta a sofrer as consequências disso? Então, eu acho muito interessante a gente pensar isso tanto na nossa relação com o outro, então, de conseguir verbalizar isso e entender que dentro desses acordos que a gente vai fazer com esses, não são limites a palavra que você usou, né? Mas com essas condições, se a gente vai conseguir encontrar um common ground, né? Um ponto em comum ou não, e aí você vai pedir para outra pessoa e eu também, mas também de fazer isso com a gente mesmo, né? Então, onde que eu estou disposta a conciliar o meu desejo com as minhas obrigações, ou o meu desejo com as consequências desse desejo? Isso faz sentido? Faz super, principalmente porque tem um processo, eu acho, da gente entender de onde vem o desejo. Às Uhum. vezes, eu sinto, né? Eu tenho uma crença hoje espiritual, e uma das coisas que eu acredito muito é que o espírito, alma, como quiser chamar, se você acredita nisso, ele é inerente Acredito. livre. Então tem algo na gente que fica mais claro quando é criança, mas que ainda existe quando a gente é adulto, de que às vezes o que a gente precisa é de permissão. Então, tipo, eu já estive em situações de ter umas ideias cabulosas, de querer fazer algo muito, ainda mais né, nesse trabalho, tem várias ideias, assim, borbulhando, ideias muito boas. E daí eu proponho, e as pessoas topam, e aquilo por si só já me sacia. Porque o que eu queria mesmo era permissão, eu queria poder fazer. Eu não precisava necessariamente de fazer. E uma coisa que você falou que ressoa muito comigo também, né? Eu falo, eu sou geminiana eu gosto de ter tudo, gosto de fazer tudo. Então, duas coisas que eu percebi na minha vida existe a vontade e para mim existe me sentir à vontade com a minha vontade. Uhum. Então tem isso, existem desejos às vezes que eles surgem e é aquilo que você falou, no seu conselho interno tem alguém querendo, mas às vezes tem alguém que não tá querendo. Então checar o que esse que não tá querendo tá disposto, o quanto vai doer nesse, para você fazer o que esse outro está querendo, né? E aí a gente pode pensar em N exemplos. Sei lá, eu tô ovulando, tô no meu ciclo, eu tô assim, gente, eu queria dar pra qualquer coisa que se mexesse. Outras partes de mim vão ficar como com isso, né? E tem, cara, a gente pode fazer isso com comida, né? Vontade de comer brigadeiro todo dia. E o meu corpo vai ficar como com isso? Né? A minha digestão vai ficar como com isso? A gente tá fazendo escolhas o tempo todo, e eu acho que a segunda coisa que eu ia falar que me ajuda muito nesse processo também eu passei um tempo acreditando, eu acho que a gente é ensinado um pouco isso, né? O mundo capitalista, ele quer que a gente sempre consuma mais. Em Uhum. algum nível, a gente acha que a gente escolheu uma coisa é renunciar a todas as outras. Só que quando a gente está escolhendo, olhando para tudo que a gente não escolheu, eu sinto que na verdade a gente não escolheu nada. Porque é isso, você não tá empoderando a sua escolha. Não é sobre o que você escolheu, é sobre o que você perdeu ao escolher isso. E daí não tem muito como ser feliz, né? Se eu tô sempre aqui, né? Aquela pessoa que tem o FOMO. Você escolheu fazer esse Uhum. rolê, mas aí você tá no Instagram olhando todo mundo fazer um outro rolê. Aí você fica, ai, eu vim pra cá, mas eu queria estar lá. Então você não tá em nenhum lugar. Se você quer estar aqui, mas você quer estar lá, 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 e por enquanto a gente não arranjou uma forma de estar em 5 lugares ao mesmo tempo, nem acho que seria prazeroso, né? Experimentar assim, né? Tô aqui me divertindo, mas fazendo um podcast ao mesmo tempo, tipo, ciência já comprovou que Fragmentação, né? multitasking não é saudável. Então, quando você É. olha para o que você está escolhendo como um processo de empoderamento, não, eu quis isso. Eu não estou abrindo mão de nada. Né? Tem o FOMO, né, que é o Fear of Missing Out. Tem uma galera que fala do JOMO, que é The Joy of Missing Out. Uhum. E para mim foi uma grande descoberta na minha vida, em vez de ficar pensando, pô, eu lembro até hoje, em 2018, eu tava em Bali. Tava em Bali. Tipo, pô, eu tava em Bali. E daí eu vi no Instagram meus amigos saindo. E eu assim, para de se divertir sem mim. Espera eu voltar.
E daí eu deletei meu Instagram. Eu falei, você tá muito louca, velho. Você tá em Bali. Tipo, pensando que você queria estar em São Paulo? Só porque seus amigos estão saindo? E daí você começa a escolher e você fica bem com a sua escolha. Às vezes a sua escolha é tipo, cara, eu não quero sair, eu quero ficar em casa, eu quero cuidar de mim. E esse lugar também de saber se escolher, né? A gente não é ensinado a se escolher. A gente não é ensinado a se cuidar, né? No Revolucionários, no meu podcast, o primeiro episódio, quando a gente vai ter 10 episódios falando sobre o que é amor, o primeiro é sobre amor próprio, né? Como é que a gente, o famoso ditado, ame o próximo como a ti mesmo, mas ninguém te ensinou a se amar. Então, tem muito esse processo de você aprender a se escolher. E quais são os momentos que você vai se colocar em primeiro lugar. Daí, eu queria trazer 2 spoilers só com relação a isso, que é... Muitas vezes as pessoas acham que elas vão ficar mais narcísicas ou egoístas. E que isso é uma doença na sociedade. Eu até acredito que existe, a gente está vivendo uma realidade muito individualista, que é diferente de, né, individualidade. Uhum. Mas o que eu vejo é, quando o meu copo tá cheio, eu tô mais disposta a encher o copo de outras pessoas, Claro. né? E a outra coisa é, não é porque você se tornou autorresponsável e tá ali verbalizando o que você quer e fazendo pedidos, né? Que você vai, eu só faço as coisas de maneira super altruísta, sem esperar nada das pessoas, e daí de repente está se relacionando com um narcisista, né? Porque Uhum. você não tá esperando nada da pessoa. Isso não significa que você vai se relacionar com uma pessoa onde não existe uma troca, né? Toda relação tem uma troca. E muitas vezes até a nossa incapacidade de dizer não é porque se você é uma pessoa que está sempre dizendo não, isso também tem uma consequência. E você tem que lidar com a consequência. Então, um exemplo muito bobo é esse de chamar amigo para sair. Se tem um amigo que tá sempre te chamando para sair e você nunca pode, porque às vezes a gente usa o pode quando a gente não quer. Uhum. Porque daí não é o meu desejo, é uma impossibilidade, não há nada que eu possa fazer. Eventualmente pode ser que seu amigo não te chame mais. Então todas as nossas escolhas vão ter consequências. Então é como a gente lida com aquilo, né? E daí tem esse lugar também de você estar conversando, né? Essa amizade não te nutre mais. Por que você nunca tá disposta, nunca quer sair, nunca tem tempo para essa pessoa? Vale a pena ter uma conversa? Realinhar expectativas, desejos, limites? Total. Eu acho que de tudo isso que você falou, tem uma coisa que a gente precisa olhar, que é uma das coisas que eu acho que a psicanálise mais me trouxe, assim, que é realmente a gente estar disposto a incorporar e lidar com a falta. E não com a falta num sentido do FOMO, igual você falou, de escolher isso significa que eu perdi tudo isso. Mas a partir de um lugar que, sim, não vai dar para fazer tudo, não vai dar para ser tudo, a gente não vai poder tá aqui, tá lá, você não vai poder estar em Bali, tá em São Paulo. E, cara, a partir desse lugar de eu incorporar essa falta, no sentido de que, ok, não vai dar para ter tudo. Se eu tenho uma relação monogâmica, eu não vou poder ficar com outras pessoas. Se eu tenho uma relação não monogâmica, eu vou ter que aceitar que meu parceiro fique com outras pessoas. Então, assim, alguma falta, algum desconforto, a gente vai ter que lidar. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E essa questão dessa sociedade muito narcísica, a gente entra um pouco nesse lugar, né? Ninguém está disposto a lidar com falta nenhuma. E o que eu acho legal da gente pensar é isso. Não é porque vai faltar que vai estar incompleto, por mais que isso pareça um pouco incoerente. Mas assim, quando a gente olha, ok, tem uma parte minha que gostaria de estar em São Paulo, com os meus amigos, saindo? Tem, mas agora eu tô aqui. É aqui que eu tô. Eu tô em Bali. Então, o que eu quero fazer aqui em Bali? O que está ao meu redor que também desperta o meu desejo, que também me motiva? Vamos olhar para isso? Porque incorporar a falta não significa que a gente precise olhar para ela o tempo inteiro, mas que uma parte nossa tem que entender que sim, não vai dar para ter tudo, não vai dar para fazer tudo. E a partir desse lugar, a gente consegue aos poucos ir encontrando esse equilíbrio entre eu e o outro, né? Então, ok, às vezes vai faltar um pouco para mim, porque aquela pessoa está precisando mais e eu amo ela e eu quero que ela tenha aquilo, claro, sem cruzar nenhum limite rígido meu. E às vezes vice-versa. E às vezes a gente vai conseguir ser muito criativo e encontrar algo que agrade muito nós dois. Ou às vezes, putz, vai acontecer uma coisa, vai ser uma situação horrorosa para nós dois, a gente vai ter que lidar com isso também. Então, de entender que essa falta ela vai estar sim presente, mas que a gente não precisa ficar se lamentando por conta dessa falta e vivendo nesse lugar. Isso faz sentido?
Faz super. Eu acho que uma das coisas que eu gosto também, né, antes de conhecer a ferramenta do consentimento, eu como uma pessoa muito ansiosa, muito internamente caótica, né, geminiana, tinha 300 pessoas aqui dentro, eu me conectei muito com meditação. Eu fiz uma formação de mindfulness funcional e eu gosto muito de Ah, que juntar legal. o mindfulness com o consentimento. E eu acho que nesse lugar da escolha, né, o consentimento trazendo esse lugar da autonomia da escolha, de você se empoderar no que você está escolhendo, né, em vez de sentir que você está abrindo mão de algo, desistindo de algo, né, e se ressentindo, né? Quando você está escolhendo algo e você está se ressentindo, você está precisando checar alguma coisa. Uhum, Ressentimento é uma bosta. E uhum, aquilo precisa se dissolver, precisa ser resolvido, senão você vai carregar a vida inteira. Então, o mindfulness, ele traz muito esse lugar de você estar presente com o que você escolheu. Então, tipo, cara, e eu trouxe um exemplo, vamos combinar, eu trouxe um exemplo de uma pessoa extremamente privilegiada, tava em Bali, né? uhum. A maioria das pessoas tem isso também. A gente tá falando de um. Estamos aqui falando de um lugar de fala que provavelmente não contempla muita gente no Brasil, né? Claro. Então, até eu converso com pessoas que ensinam consentimento e tenho falado sobre como inserir isso em, às vezes, comunidades menos privilegiadas, onde se deparar com isso pode ser quase um abuso no sentido de perceber o quanto as escolhas das pessoas são muito mais estritas, né? É. Só que até esse processo de você tomar consciência disso abre uma possibilidade de escolha em algum nível, né? Você talvez não tenha uma possibilidade de não ter um trabalho que é exaustivo hoje na sua vida, que você trabalha ali 7 horas por dia, mas através dessa consciência, como é que eu posso escolher alguma coisa dentro disso que vai tornar algum aspecto da minha vida melhor, algum aspecto mais fácil, né? Ou planejar uma mudança. Então, eu acho que tem isso que você trouxe como falta, eu acho interessante no budismo, tem a palavra dukkha, que costuma ser mal traduzida da minha visão como sofrimento, né? Uhum. Ou tem esse lugar de no budismo, tipo, a vida tem sempre o sofrimento. Tem um outro autor que ele fala que dukkha, na verdade, a palavra mais próxima seria insatisfatório. Então tem algo na vida que é sempre um pouquinho insatisfatório, mas que isso nos leva a nos mover, né? Então a gente tá ali fazendo uma escolha e checando aquela escolha e aprendendo alguma coisa sobre nós mesmos e daí escolhendo uma outra coisa, e escolhendo uma outra coisa. E eu acho que também tem essa diferença entre você perceber aonde você está se movendo por uma curiosidade, aonde você está se movendo por algo que te puxa, né, em direção a algo, ou aonde você está perseguindo, né? Aonde esse senso Total. de falta, ele vira uma escassez profunda que a gente está sempre perseguindo. E percebendo o que influencia a nossa vida a estar nesse modus operandi, né? Como eu disse, o capitalismo, para o capitalismo é ótimo que você se sinta insatisfeito, insuficiente, incompleto, porque você está sempre comprando, não é mesmo? E até Uhum. com relação a cursos, ferramentas relacionais, né? As pessoas hoje, a gente vive essa falta de tempo, essa necessidade de ser sempre produtivo e eficiente, a gente quer uma fórmula mágica. E é muito difícil, a gente é muito diferente, às vezes, ao mesmo tempo que a gente é muito parecido. Então, o que vai funcionar para mim não necessariamente vai funcionar para você. E a Claro. beleza da vida para mim tá muito nessa pesquisa. Então, me ajuda muito também nesse lugar, né, das experiências, das ferramentas, do que eu quero viver, do que eu quero resolver nessa vida, como diz minha irmã, trazer para esse lugar de presença. Se eu não tô aqui com essa escolha, se eu não tô aqui com esse momento que eu escolhi estar com você, eu tô perdendo. Essa é a maior falta. Eu não estar presente com o que tá vivo agora. Total. E nisso que você falou, tem uma coisa que me chama atenção, que é uma peça-chave, né? Que é a intenção. Então, qual é a minha intenção naquilo que eu estou fazendo? Né? Qual é a intenção por trás desse desejo, ou dessa necessidade, ou dessa relação, ou dessa escolha? Porque muitas vezes essa intenção também vai dizer pra gente muito da nossa satisfação ou insatisfação, né? Sim. E é muito curioso isso, porque a nossa intenção, pesquisando a nossa intenção, muitas vezes a gente consegue entender que a gente achava que a gente tinha um desejo, mas era outro, né? Uhum. Então, sei lá, no mais clássico, né? Quando a galera fala, eu quero R$ 1 milhão. Na verdade, você quer o que você acha que você vai alcançar quando você tiver R$ 1 milhão. Óbvio que Uhum. estabilidade financeira, segurança, alimentação,
casa, educação, saúde deveria ser básico, mas quando você sai da linha das necessidades básicas, tem muita coisa ali que é tipo pertencimento, e pertencimento não necessariamente vai vir com R$ 1 milhão, né? Uhum. Então, entender qual é a sua intenção, você se aproxima mais do seu desejo mais verdadeiro. E uma outra coisa que eu acho muito bacana na minha pesquisa do consentimento com relação à intenção, tem um módulo do curso que eu falo sobre aprender a pedir desculpas, que a gente é péssimo Hum, nisso. E uma das sim. coisas que a gente faz muito é a gente foca na nossa intenção. Quando eu estou numa relação com você, e de repente você se feriu com algo, a minha intenção ela é válida, ela pode ser importante de ser verbalizada, sim. Só que quantas vezes você foi ferida por alguém que a pessoa virou e falou: "Não, na real eu queria te magoar. Eu queria ser Uhum. escroto". Quantas pessoas estão andando pela rua querendo, intencionalmente, magoar ou ferir alguém? E a nossa intenção, dentro daquilo que eu falei, né, o limite é meu, o desejo é meu, a Uhum. intenção ela é minha e ela tá dentro de um campo que ele é invisível a você. Uhum. Você não consegue ver a minha intenção. O que você vê são os meus atos. O que você ouve são as minhas palavras. Então, nisso, até quando, né, nesse caso, por exemplo, de alguém estar magoado, tá tudo bem eu falar que não era minha intenção, tá, só que a gente foca nisso. E o foco deveria estar nas minhas ações, como eu posso tomar responsabilidade por isso e como eu posso reparar alguma coisa que foi feita, né? Que a gente tem o processo hoje em dia de justiça restaurativa, que foca muito mais nisso do que sobre punir a pessoa, Claro. né? Porque punição ela não leva necessariamente a uma reconstrução da quebra da fibra da sociedade que rolou ali, né? Dessa relação. Você me punir, tipo, Alessandra não veio aquele dia que a gente marcou de sair, não me avisou, então eu vou fazer a mesma coisa com ela. Não tem uma reparação da relação. Não tem Uhum. uma tomada de responsabilidade minha, né? Aí vira aquela briga de tipo, quem tem mais razão ou quem erra mais com um com o outro. O quanto é importante pra gente ter essa clareza da nossa intenção e o quanto nas relações, muitas vezes, a intenção não é o primordial. Porque senão a gente fica nesse lugar, tipo, nunca é intenção e tá sempre dando uma falha. Eu acho que a gente tá precisando realinhar isso. Sim, isso que você falou é muito real, porque realmente, né, dificilmente alguém que a gente magoou tem a intenção de magoar. Claro, tem casos quando a gente entra nessa coisa da vingança, vou te ferrar porque você me ferrou, mas geralmente não é isso mesmo. E aí isso que você disse faz todo sentido, porque é como juntos a gente pode pensar em um caminho então que funcione para nós dois, ou então não tem caminho que funcione, a gente vai romper esse vínculo, né? E acho que isso é muito importante, a gente conseguir entrar num lugar onde a gente alinhe isso. Primeiro internamente, depois externamente. Ok, não é sua intenção, mas você bateu na minha cara e cada vez que você bate na minha cara dói, arde. Mesmo que você não queira me machucar, você está me machucando. Então, acho que o primeiro passo também é a gente reconhecer, ok, mesmo sem ter a intenção, às vezes a gente causa dano, dor, sofrimento. E aí, como a gente vai fazer para reparar isso? É um pouco isso, né, que você estava trazendo? Isso. E é muito nesse trabalho, quando eu conheci esse trabalho, uma das coisas que a pessoa trazia muito era sobre autorresponsabilidade. Então, com autoconhecimento, vem muita autorresponsabilidade. Eu acho que é Uhum, inevitável de uma pessoa que está comprometida com autoconhecimento, você se autoquestionar, você entender qual é a sua parcela naquilo. uhum, Então, você chamar para autorresponsabilidade. Só que é isso, quando você tá nessa disposição de se auto-questionar e se auto-responsabilizar e tá se relacionando com uma pessoa narcísica, o problema é sempre seu. Então tem uhum, muito aquela coisa, por exemplo, ah, eh, dentro do autoconhecimento, quando as pessoas usam ferramentas como armas, né, na verdade. uhum, Então tem aquela caso de tipo, eu fiquei chateado com algo que você fez, que você falou. Ah, mas se você tá chateado, esses são os seus sentimentos. Você é responsável pelos seus sentimentos. Só que assim, os meus sentimentos não acontecem num vácuo. uhum. Então tem muito esse lugar de, tipo, usar isso como uma arma, tipo, esses são os seus sentimentos. Eu não. Você precisa entender. Ou as pessoas entram no caminho do autoconhecimento e não tem autorresponsabilidade. Ai, você tá projetando. Começa a Uhum. pegar palavras chiques, né? E Aham. usar como uma armadilha. Então é isso, tem muito essa questão, tipo,
E uma das coisas que eu acho que ajuda muito é a gente aprender a olhar para as questões desse lugar onde a gente não tá numa defensiva e a gente consegue ver que é eu e você contra o problema, né? E entender que a gente, novamente, a gente não é ensinado essas coisas. Como eu falei, o guarda-chuva de coisas mais complexas, quando você vive numa cultura que é um patriarcado, e o patriarcado é uma cultura de dominação, o capitalismo é uma cultura de dominação, nós somos colonizados. Então, existe um lugar onde muitas vezes ter razão é mais importante. Então, muitas vezes a gente conversa, a gente se relaciona, não para se entender, não para colaborar e construir algo junto, mas é para eu impor a forma que eu penso sobre você. É sobre eu ter razão. Uhum. E eu posso falar como processo pessoal, na minha família isso é super forte. Foi o processo Sim, na super minha tenso, também. eu ter que escolher não ter razão e ser feliz. E de vez em quando alguém me dá razão e eu fico assim, Yes! yeah. Mas é isso, aonde a gente tá. Aonde ter razão é o mais empático. Nunca vai ser, né? E a gente, eu acredito, a gente não tem, eu não acredito que a gente tem dados científicos de qual é a real natureza humana. Só que quando você olha para a natureza, você vê que a natureza é super colaborativa. Não existe hierarquia na natureza, né? Uma árvore de 300 anos, ela tá ali coexistindo com uma grama de 2 meses. E ninguém se acha melhor que ninguém nessa estrutura. Então, eu realmente acredito que a gente está o tempo todo tentando colaborar. Eu acho que isso é o que torna a vida mais rica. E como fazer isso entendendo que se você ficou magoada, eu gostaria que você não ficasse magoada. Então, como é que eu posso entender como eu colaborei com isso, entendendo que a minha perspectiva e a sua pode existir ao mesmo tempo. Uhum. Eu posso não ver como isso, só que eu sou a Alessandra. Eu não sou a Victoria. Eu cresci numa família, num tempo, numa idade, talvez eu tenha sido o terceiro filho, você tenha sido o primeiro filho, talvez eu tenha tido acesso a mais coisas. Tudo isso molda quem a gente é, né? Então eu falo, o processo do consentimento, ele vai te ajudar primeiro a se relacionar melhor com você, a entender de onde vêm os seus desejos. Quais são os desejos que você quer realizar? Quais são os desejos que, tipo, é legal ter, mas eu não tô a fim de realizar? Isso que você falou é muito bom, porque quando a gente traz até isso para o contexto sexual, né, a gente vê que tem um monte de fantasia que no nosso imaginário é super excitante, mas que se a gente pensa em concretizar ou realizar, é super apavorante, dá medo, entram em cena outras sensações e sentimentos que tiram o tesão daquilo. Então é legal a gente ter esses dois lados, e isso entra na questão da ambivalência, que vale também para essa questão dos relacionamentos. Então, fantasia pode ser que seja gostoso na fantasia e não na realidade, pode ser que seja nos dois, pode ser que seja só na realidade e não na fantasia. Nos relacionamentos também, não é eu ou o outro, sou eu e o outro, né? Então, vai ter uma pecinha do quebra-cabeça que me cabe, vai ter uma que te cabe, e a gente vai ter que entender o que fazer para montar um novo cenário, para montar uma nova imagem, ou para criar algo a partir disso. E acho que isso foi uma peça muito importante assim do meu processo, que é para lidar, né, com essas pessoas narcisistas ou manipuladoras. Eu preciso conseguir ter uma coisa que é discernimento. Eu preciso exercitar muito esse discernimento interno de olhar e falar: não, realmente, isso sou eu. E também conseguir olhar e falar: não, realmente, isso não sou eu, isso é o outro, né? E isso é um treino diário, mais que diário, momento a momento. E aí a gente pode concordar ou discordar, mas quando isso vem de um lugar de uma intenção mais pura e genuína de querer conectar, de querer colaborar, em algum momento a gente vai se entender aí. E quando não existe essa intenção pura, quando existe essa intenção de dominação, né, ou que vem de um lugar que não é um lugar de querer conectar e colaborar, a gente também percebe quando a gente começa a exercer esse discernimento. Porque se só eu estou disposta a ceder, a me olhar, a me trabalhar, a entrar em contato com os meus desejos, e o outro sempre diz que é projeção minha, ou o outro sempre diz que eu preciso me responsabilizar, mas se eu paro e olho para mim e falo, não, calma, eu estou me responsabilizando. Mas isso não significa que você pode fazer comigo o que você quiser. E aí a gente vai conseguindo encontrar esse lugar de um pouco mais de clareza, né? Isso faz sentido? Não, total. E tem isso também. Eu acho que uma coisa que a gente precisa entender dentro desse lugar, né, o capitalismo ensina que tem um topo da montanha que a gente deveria chegar. Eu acho que Uhum. autoconhecimento não tem um lugar que você chega.
Nessa Uhum. vida, um dos, um dos professores que eu gosto muito chama Ram Dass, ele é um guia espiritual fantástico, já falecido. Ele brincava: ninguém nessa vida tá cozido, nobody's cooked. Uhum. Tipo, a gente não transcende nessa vida, né? Você vai pro campo da espiritualidade, a galera tá querendo transcender. O que que você acha que é transcender? Vai virar poeira cósmica, explodir em purpurina, unicórnio e virar só luz. Então, também entender que a gente vai sempre errar. E até nesse lugar onde, né, evitar se relacionar com uma pessoa narcísica, né? Tá na moda narcisismo. E também acho que a Tá. gente tá com. Virou uma moda também que a gente tá utilizando de forma mais coloquial termos que eram médicos, né? Eram É. diagnósticos. Mas também entender que, assim, eu nasci numa sociedade que é um patriarcado, que é uma colonização, que é um capitalismo. Isso vai permear a forma como eu penso, como eu ajo, tanto quanto do cara que tá sendo escroto comigo. Então tem esse processo que eu acho que também nos aproxima, quando a gente está trabalhando com consentimento, né? A gente tem grupo dos participantes, vira e mexe aparece alguma questão no mundo, e daí a galera começa a discutir. E daí dá para ver muito clara as feridas que são sistêmicas, né? Então, às vezes, você vê mulheres muito putas com questões, porque a gente sofre muito abuso. Eu tô para conhecer uma mulher que nunca sofreu, normalmente ela tá sem uma Não autopercepção percebe, né? da realidade. Então dá pra ver a ferida das pessoas. Só que assim, uma das coisas que eu falo no curso de consentimento é: eu nasci numa sociedade não consensual. Eu vou ser não consensual em algum momento da minha vida. Eu vou ser Uhum. uma pessoa abusiva. E eu bancar isso é a única forma que eu posso ter autorresponsabilidade sobre isso. Eu nasci num mundo racista. Se eu não tiver consciente que em algum momento eu vou ter um pensamento, uma atitude, uma palavra racista, eu vou negar que isso possa ser eu e eu nunca vou ter gerência sobre isso, né? Por isso que eu gosto muito de trabalho de sombras. Você não tem como navegar o mundo lidando, né, inclusive com o outro, porque daí você não lida com o seu, você projeta no outro, daí você quer acabar com todo mundo que é assim, entendeu? Então é um processo que ele não tem fim, é um processo que a gente erra, por isso que eu acho tão importante ter um módulo sobre pedir desculpa. Você vai errar, Uhum. tá dado. Claro. Isso é inevitável. Mas é como a gente lida com o erro, como que a gente cresce com esse erro, como a gente aprende. Né? E até o lugar onde, quando você está fazendo uma escolha que talvez não seja a que você trouxe, né? Talvez não seja melhor para Uhum. você, mas você quer muito escolher, você aprende também a lidar melhor com o seu autoabuso. Uhum. Você começa a pesar melhor os riscos e falar, ainda assim, eu tô disposta a bancar. E daí falar, tipo, cara, doeu, mas eu banco que eu escolhi isso e eu ajusto isso melhor. Tenho uma força melhor. Porque você tá num lugar mais da autorresponsabilidade. Quando a gente não tá tão consciente do que a gente está bancando, a espiral de vergonha, medo e culpa, Uhum. que é uma espiral, né, te puxa para baixo, é muito mais difícil disso ser uma força que te move para uma mudança. Você pega aquilo e fala: massa, mas não muito. Não quero mais viver isso de novo. Total. No episódio passado, a gente falou de violência de gênero, né? E a Amanda falou uma coisa muito legal, que é esses homens, porque a maioria dos casos são homens, não são monstros, eles são também produtos culturais de uma sociedade, que é a sociedade que a gente vive. Então, ter um pouquinho esse olhar mais humano também é muito importante. Até quando a gente traz dessa perspectiva, são pessoas traumatizadas também. A maioria delas sofreu abuso, rola uma identificação com o agressor ali, elas repetem. Então, esse trabalho de sombra, ele é realmente muito fundamental. É a mesma coisa, agora não dá para fazer isso, porque dia, mas se eu apagar a luz, o computador continua aqui, o copo continua aqui, a gente continua existindo com todas essas coisas, só que eu não tô vendo. A chance de eu tropeçar na cadeira, de eu tropeçar no sofá é enorme, porque eu não tô vendo isso, né? Exato. Então é muito importante realmente a gente criar essa disposição de entender que quanto mais a gente se conhece, porque tem aquela coisa, né? A gente se conhece, quanto mais a gente se conhece, mais a gente se ama. Sim e não. Porque também a gente vai conhecer várias partes nossas que não são tão legalzinhas, tão boazinhas, tão bonitinhas. E tá tudo bem, né? E fazer as pazes com essas partes e talvez acolher elas como a gente nunca foi acolhido, dependendo de onde você vem, e começar a aprender a fazer esse processo, tanto com a gente mesmo quanto com o outro. Exato, porque tem isso, né? As nossas sombras, dentro do conceito mais
vamos por aí, um guiano da coisa, elas não Uhum. são só as coisas que são ruins, mas são as Uhum. coisas que, em algum nível, são repreendidas socialmente. Uhum. Então, nossas emoções não é algo ruim, mas uma pessoa que expressa muito suas emoções pode ser considerada uma pessoa emotiva, o emocionado do rolê. Uhum. Isso é visto socialmente como algo ruim e a gente reprime. E tudo que a gente tá reprimindo dentro da gente, uma hora vai explodir. Tipo, você tá ali jogando poeira pra debaixo do tapete, um dia você entra em casa, parece que tem um defunto embaixo do seu tapete. Uhum. E daí você tem que lidar com esse corpo, não é mesmo? Então eu percebi muito na minha caminhada, eu falo muito de sombras dentro do trabalho de consentimento, porque eu não acredito em trabalho de autoconhecimento que não fale de sombras. É. E, e uma das coisas que eu percebi é que quando você dá voz, quando você consegue sentar com o desconforto de olhar para suas sombras, elas não te cobram tanto. Porque elas estão sendo vistas. No fundo, que elas precisam é ser vistas, né? Total. E muitas vezes, aonde está uma grande sombra, se você, que nem você falou, se eu apagar a luz aqui agora, vai ficar tudo escuro. Na onde está totalmente escuro, não tem sombra. Só tem o escuro. Então, normalmente, às vezes, onde tem uma sombra, tem uma luz. E daí, como é que eu posso utilizar isso de um lugar diferente? Então, sei lá, aquilo que você trouxe, né? Muitas das nossas sombras nos serviriam de alguma forma, né? Eu desenvolvi um comportamento por conta de minha infância, talvez muito difícil, e eu fiquei muito boa em manipular pessoas, Uhum. né? Dando um exemplo qualquer. E daí, quando eu tô ali manipulando nas minhas relações, né, para ganhar algo que a pessoa não sabe que eu tô querendo tomar dela, eu tô ali agindo desse lugar de sombra. Mas eu posso ser um advogado excelente. Uhum. E eu posso estar usando essa mesma capacidade argumentativa para lutar por causas que eu acredito. E tá ali na mesma. A fonte é a mesma. Só que é a forma que você tá usando. Que você tá dando vazão para aquilo. Isso que você falou da sombra, né, dela precisar ser vista, eu acredito muito nisso, porque é uma voz que primeiro ela sussurra, depois ela fala, depois ela grita, depois ela vem e bate na sua cara. Tipo assim, você vai ter que olhar pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Então, acho que sim. E quanto antes também a gente se dispõe a olhar, isso também faz parte do auto-amor, né? Auto-amor não é a gente ficar se achando lindo, olhando no espelho e falando, eu gosto do meu olho, eu gosto do meu nariz, eu sou assim, eu sou assado. Não, auto-amor também é a gente olhar para essas partes nossas que a gente não gosta ou que a sociedade reprime e falar, ok, não queria, mas isso faz parte de mim e eu vou precisar aprender a acolher, entrar em contato, entender o que tem aí, escutar o que ela tem a me dizer. Exato. E eu acho que até por isso que a gente fez questão de colocar no comecinho do processo aí do Revolucionários. E é uma coisa que é difícil, sabe? Às vezes as pessoas me vêm falando e pensam que, tipo, eu cheguei em algum lugar com isso. Eu tô craque em consentimento, eu não erro, eu tô craque em auto-amor. Eu tava editando o episódio de auto-amor do Revolucionários e eu tive uma situação de estresse que eu dei uma travada na minha mandíbula. E eu tava com dificuldade de, tipo, tirar o tempo do meu dia para ir atrás disso, de cuidar disso, de fazer uma sessão de massagem. Eu assim, cara, eu ensino isso e eu tô falhando grandão. E a gente aprende muito hoje o autocuidado, né, que foi um termo cunhado por Audre Lorde, de um lugar muito mais revolucionário, muito mais ligado à luta social, de justiça social, de pessoas, mulheres pretas, Uhum, trans não, Audre Lorde era lésbica, né? uhum, Foi cooptado pelo capitalismo para significar skincare, né? uhum, Autocuidado, na verdade, é você comprar um creme caro. E eu falo, eu não tô necessariamente falando que você não pode fazer um skincare, mas é esse lugar de tipo, a quem tá servindo? Eu escolhi isso? Foi uma escolha minha mesmo, né? Gastar tanto tempo da minha vida com questões estéticas, isso é realmente sobre a saúde da minha pele? Ou é sobre não envelhecer nunca? Porque a mulher não é permitida envelhecer, não é mesmo? E entender que autoamor e autocuidado, às vezes, é você sentar com a sua raiva. É uhum. você saber comunicar os seus limites. Né? O capitalismo te incentiva a fazer skincare, mas não te incentiva a comunicar limites. Né? Pessoas empoderadas não servem ao status quo. Então, olhar para esse lugar desse autoamor também, sabe? De dar voz. E não é só para sombras, porque é isso, tudo que a gente reprime dentro da gente, uma hora
começa com sussurro, uma hora tá berrando. Então, às vezes, Uhum. é você dar espaço para sua criança interna, né? Quem Claro. hoje em dia tem tempo para um ócio criativo, para pintar sem propósito nenhum, sem achar que você vai virar um, né? Tem umas pinturas aqui atrás, um Picasso, um Van Gogh. Ou, né, dançar sem motivo, sem ter que fazer uma aula e ficar um expert naquilo e ganhar dinheiro, tornar aquilo a sua profissão. Então, acho que todas essas coisas, elas vão demandando dentro da gente. E tudo vira um pedaço desse processo de autoconhecimento, de se conhecer um pouco mais, de se amar um pouco mais, de amar as partes que são difíceis de amar, né? De se amar a despeito de. Eu falo que uma das coisas, uma das minhas grandes sombras, né? Um momento de vulnerabilidade aqui, é julgamento. Eu trabalhei 9 anos no Tribunal de Justiça em São Paulo, né? Caramba. Então, uma coisa que eu fiquei muito boa em fazer é julgar. E, cara, às vezes, e eu sei que quando eu tô julgando muito o outro, é porque o auto-julgamento tá, tipo, aqui. Então tem algo que eu não tô fazendo, eu tô me cobrando muito, né? Uma autocobrança, um senso crítico bem forte, que eu trabalho já há bastante tempo. Só que aí, em vez de ficar lutando contra aquilo e falando, julgar o outro não é bom, você é uma pessoa ruim, você tá errada, você é um. Que a Sá, que é meu parceiro no podcast, fala que é o Galvão Bueno do mal, que fica falando, essa, Sim. nada que você faz dá certo. Eu só falo pra mim mesma, eu falo, cara, tô julgando. É o que eu tenho pra hoje. E daí quando eu paro de lutar com o meu próprio julgamento, parece que é aquela vozinha que fala assim, agora não tem graça. Era muito mais legal quando você não queria que eu fizesse. Agora que você deixou eu fazer, eu vou embora. Aí eu fico lá, então tá bom. Deu? Deu o seu showzinho? É esperar passar, né? O Osho fala muito uma coisa que eu gosto, que é quando você tá confuso, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que você tá confuso. Enquanto você ficar perdido ali na sua dúvida, é isso ou não é, quero, não quero, vou, não vou, você vai se confundir. Então, para e fala, ok, tô confuso. É isso do julgamento, né? Ok, tô julgando. Eu vi, eu olhei, eu parei de lutar contra, eu parei de alimentar. E uma coisa que ajuda muito é localizar onde isso está no corpo, né? Então, onde você está sentindo isso no seu corpo. Uhum. Então, a confusão, para mim, eu vou ficando muito aqui na cabeça. Às vezes, essa coisa do desejo do eu querer muito é aqui no estômago. Quero muito, mas não posso. Quero muito, mas não posso. Então, onde no seu corpo que isso está se manifestando? E como a gente pode fazer para sentir sem alimentar e sem bloquear, sem lutar contra, porque aí as coisas atravessam a gente e passam, né? Sim, e isso que você trouxe é muito legal do estar confuso e sentar com estar confuso. Né? No consentimento, a gente traz um espectro entre o sim e o não. Existe um espectro, não é mesmo? E nos Uhum. workshops curtos, a gente fala que talvez é não. Só que não é muito justo. Né? No workshop maior, eu tenho tempo de elaborar isso, explicar por que, que a gente fala que talvez é não. Porque talvez normalmente significa, no mínimo, que você precisa de mais informação. Uhum. Então, se a escolha, se você tá confuso, o mínimo que você precisa é parar e checar com você. Aonde que tá essa confusão? Aonde que tá esse desejo no meu corpo? E tem alguma coisa que não tá, né? Então, o que é uma coisa que é difícil, a gente não tem tempo. Quem tem tempo? Tem um processo que a gente faz no consentimento que a gente fala para você saber o que você quer. E é muito louco, porque esse espaço do workshop de consentimento, ele é um espaço tão permissivo. E a gente tá tão desacostumado a ter permissão, que a gente fica assim, eu nem sei o que eu quero fazer. Eu tenho tantas Uhum. opções, mas eu nunca me permiti sequer indagar, quanto menos fazer. Então, o primeiro lugar é, você precisa reconhecer quais são os seus desejos. É isso que eu quero? O que eu quero? Onde que tá isso que eu quero? Então, o primeiro processo é você reconhecer. Depois que você reconhece, você precisa valorizar aquilo. Você precisa entender que o que você quer importa. Porque quantas Uhum. vezes, às vezes, você tem um desejo, aí você comunica pra pessoa, e a pessoa faz tipo, nossa, que pessoa esquisita. Acabou. Você nunca mais vai falar aquilo pra ninguém. Você vai sentir que aquilo diz algo sobre a sua pessoa. Tipo, não é que a pessoa recusou o seu desejo, ela recusou a sua identidade. Ela recusou quem você é como pessoa.
né? Então você valorizar aquilo. O que eu quero importa. Não precisa importar para todo mundo, mas importa para mim. E confiar que é aquilo que eu quero. Eu confio no meu desejo. É esse, não é esse, não é esse, não é esse. Até quando você verbaliza e a pessoa, de repente, começa a colocar os limites dela, e você entra nesse processo que é quase uma negociação, pode ser que a pessoa, ela mude completamente o seu desejo. Se você não tiver reconhecido, confiado e valorizado, ou validado, né, colocado o seu selinho de qualidade do seu desejo, a pessoa tá te dando uma outra coisa, que não é o que você pediu, e você fala, beleza. E daí você fica, por que eu tô tão insatisfeita? Pedi uma massagem na cabeça, tô recebendo uma massagem no pé. E daí sim você comunica. E esse processo demora um tempo. E a gente não tem tempo para fazer isso. Então esse estado de confusão, ele é muito, muito existente. E a gente está agindo sem pacificar a confusão primeiro. Ou sequer, porque muitas vezes não vai pacificar a confusão. Mas tomando autorresponsabilidade por eu escolho agir da minha confusão. O que eu escolhi hoje é isso. E eu quero ver o que dá. Então você saiu da linha do talvez. Tipo, eu não sei o que eu quero direito. Eu acho que é isso. Eu tô sem clareza, mas eu estou satisfeita com a minha falta de clareza e eu estou disposta a me mover nessa direção. Você já saiu da linha do talvez. A confusão já tá mais clara. Porque você escolheu. Você tomou uma decisão. Maravilhoso, é isso. Bom, eu ficaria aqui com você conversando sobre isso por horas e horas. Foi muito, muito, muito bom. Quero te agradecer mais uma vez. E quero te perguntar onde as pessoas podem te encontrar e saber mais do seu trabalho, quais os próximos passos. Gratidão por me receber, eu adorei a nossa conversa. Também poderia ficar aqui horas. Porque até vi alguns episódios e fiquei assim, nossa, vamos fazer uma mesa redonda, chamar essa galera incrível, todo mundo bater um papuzão, tomando um chazinho, Seria legal. né? Pode me encontrar no meu Instagram, Alessandra Bier, Alessandra com 2 S, Bier, B-E-E-R. E no Instagram do Revolucionários do Amor, né? É o podcast que eu tenho com Savas, que a gente fala sobre o amor baseado em Bell Hooks, Audre Lorde, como o amor é uma ferramenta política, como o amor é arte, natureza, linguagem. A gente fala bastante de consentimento. O podcast está disponível no YouTube, no Spotify. E tem também, eu coproduzo um festival incrível de sexualidade consciente chamado Sexibility. E convido todo mundo que quer explorar a sexualidade de um lugar mais consciente de vir para o Sexibility também. E o Sexibility também tem o seu próprio Instagram, Sexibility BR, se eu não me engano. Eba, tá bom, eu vou deixar todos os links aqui embaixo para quem quiser saber mais. Um beijo. Um grande beijo, gratidão. Que alegria que foi compartilhar esse momento com você. Espero de coração que você tenha se sentido inspirada e acolhida pelos fios que tecemos juntas hoje. Adoraria continuar essa conexão. Sua avaliação é muito bem-vinda aqui no Spotify e ficarei feliz em seguirmos nossa conversa no Instagram, TikTok e YouTube. E se você deseja dar um primeiro passo em direção a uma vida mais livre e prazerosa, onde suas emoções e sua história trabalham a seu favor e não contra você, te convido a agendar uma conversa inicial comigo. Nela, podemos explorar como a terapia pode te ajudar no seu processo de individuação, rumo a uma vida mais integrada, prazerosa e autêntica. Para agendar, é só entrar em contato comigo através do link que está aqui embaixo na descrição. A gente se vê no próximo episódio.